A gente vai falar sobre uma construção de plano de ação digital. Deixa eu contar um pouquinho para vocês antes de quem sou eu. Moçada, eu sou formada em marketing pela SPM, fiz um pós em finanças na FAAP. Fui durante muito tempo varejo físico, varejo supermercadista, então fui Pão de Açúcar, Walmart, Danone, fui trade marketing na Danone. E aí passei alguns anos, passei 4 anos com a minha consultoria, cansei um pouco desse mundo corporativo. Tive a minha consultoria, que foi quando começaram a aparecer os primeiros projetos da área digital. E aí eu acabei mergulhando nesse mundo, principalmente através de uma startup chamada Superlist, né? Eu fui a diretora de marketing lá, era um e-commerce de compras recorrentes do supermercado, foi quando eu entendi melhor, né, esse mundo de startup, de growth hacking, enfim. Hoje em dia eu sou CEO do Lead Grid, mais pra frente eu vou contar para vocês o que é o Lead Grid. Sou também mentora na ACE, que é a maior aceleradora de startups da América Latina, e sou líder do Comitê de Inovação e Tecnologia do Mulheres do Varejo. Mas é isso, final do Momento Egotrip. A pergunta que eu tenho para vocês é: quem aqui já começou um plano de ação pela ação? Normalmente a gente faz isso, né? Acaba faltando plano, né, moçada? Fazer plano, as pessoas acham que é complicado, que é chato, que é difícil, e principalmente que leva muito tempo. Não leva, tá? Não leva. E o que eu vou mostrar para vocês é exatamente uma metodologia em que, se você botar realmente um pessoal bacana dentro de uma sala, eu, por exemplo, fazia isso com o meu time em 2h30, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo importante, né, para a gente começar um plano de ação é estabelecer o desafio. E esse desafio ele precisa ser bem específico, não pode ser uma coisa muito grande, muito genérica. Toda vez que é muito grande, fica complicado da gente acertar. É importante a gente fatiar as coisas que são mais complicadas, porque assim elas vão ficar mais simples da gente resolver. Então, a primeira coisa é estabelece o desafio e, na sequência, quais são os objetivos quant, os objetivos qual e os resultados-chave, né? Aquilo que a gente espera que vai alcançar. Então, o objetivo qual sei lá, por exemplo, você está falando de aumento de venda, mas aumento de venda em qual canal, em qual região, de qual produto, de qual categoria, né? De qual serviço, o objetivo quant, quanto? Né? Sei lá, quero vender 100 mil reais na categoria X dentro de 3 meses. Então, também o objetivo quantitativo ele precisa ser bem específico e ter essa noção de qual é o resultado que a gente... o principal resultado que a gente espera. Tá bom, se a gente aumentar X% de um determinado produto, sei lá, se a gente alcançar 80% dessa meta, se a gente alcançar 120% dessa meta, ok, a gente está bem, está satisfeito, está feliz. O segundo ponto é identificar qual é o público-alvo, do ponto de vista de... Primeiro, a gente entende se a gente está falando de um mercado B2B ou B2C, ou seja, se é business ou se é consumidor, direto consumidor. Depois, a gente entende esse mercado do ponto de vista geográfico, demográfico, psicológico e, principalmente, qual é o tamanho desse mercado, tanto em volume quanto em valor. Quando a gente fala em dados geográficos, país, cidade, região, bairro, enfim... Localização, dados demográficos, sexo, idade, renda, escolaridade, estado civil, ocupação profissional e por aí vai. Tudo isso a gente consegue muito facilmente na internet. É só googar direitinho, tá? Tem dado assim, tem dados muito ricos e realmente não é difícil hoje em dia a gente conseguir fazer algum levantamento, pelo menos, desse tipo de informação. E dados psicológicos é entender desse teu consumidor, se ele é decisor, se ele é influenciador, se ele é o buyer, enfim, se é a pessoa que vai lá e compra mesmo, se é o usuário, de qual geração ele faz parte, quer dizer, se é Y, é X, de qual parte do ciclo de vida, né? Uma pessoa que está começando a vida, está no momento de casar, está no momento de aposentar. Todas essas informações são importantes para a gente dar uma mapeada no público-alvo. Eu vou só dar um exemplo rapidinho da diferença entre usuário e comprador. A Gillette, por exemplo, costuma direcionar bastante a sua comunicação para mulheres. Sabe por quê? Porque o usuário é o homem, né, da lâmina de barbear. Mas muitas vezes quem vai para o ponto de venda comprar é a esposa, por exemplo, a mulher.
Então, ela é a compradora e ele é o usuário. E é importante, no produto de vocês, a gente também ter essa noção de qual papel o nosso cliente faz, tá ok? O terceiro passo do plano é identificar em qual fase do funil a gente está, ou pelo menos em qual fase do funil a gente vai atacar. É aquisição, é ativação, é retenção, é receita, é indicação, enfim. Não dá para a gente escolher todos, tá? Pelo menos não todos em um único Canva. O ideal é que você estabeleça no máximo 2 fases de funil. Se precisar de outras, monta um outro Canva desse para outras fases. Por quê? Porque cada fase de funil, a estratégia de aquisição, ela é absolutamente diferente de uma estratégia de retenção, por exemplo. Tá? E a gente vai passar agora por cada uma dessas fases, só para a gente ter isso como exemplo. Lembra que eu falei da Superlist? Pois é, eu peguei esse projeto do zero. Né? Quando eu cheguei lá, não tinha nem nome. Né? A gente passou por naming, branding, paleta de cores, enfim, tudo. Até chegar no momento de colocar o e-commerce no ar e vender, e, enfim, expectativa de investidor. E aí, o que aconteceu? A gente fez uma boa preparação, botou dinheiro no lançamento, subiu o site no ar e sabe o que aconteceu? Não vendeu nada. Era desesperador. Por quê? Porque é assim, tá? Quando a gente sobe um e-commerce novo, a gente tende a achar que só porque está colocando o site no ar vai receber rios de tráfego de gente, de pedidos, enfim, não funciona dessa forma. Até a gente conseguir chegar na audiência, chegar no tráfego, tem que testar, tem que fazer várias ações. E foi isso que a gente fez. A gente fez várias ações. Então, fiz ação com influenciador, dava cupom de R$40, depois splitei e dava R$20 para cada lado, um para quem indicava, outro para o indicador, para quem era indicado. Fiz parceria com a Klabin, que é uma baita empresa gigante, fiz com o RH da Klabin. A gente dava entrevista para todo mundo e nada funcionava. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, eu sou varejista, eu vou fazer promoção, né? É isso que eu sei fazer. E aí, só que adianta fazer promoção quando você ainda não tem trato, quando as pessoas não te conhecem? Também não adianta, né? Acaba sendo super complicado. Então, o que eu fazia? Nessa altura do campeonato, assim, a grana já estava super curta. Eu pegava 2 produtos por semana, ofertava só durante 2 dias, segunda e terça, quinta e sexta. Não tinha muita grana para queimar a margem, enfim. E aí eu entrava em grupos de Facebook relacionados aos produtos que eu estava anunciando. Um exemplo deles é fralda Pampers, leite ninho, enfim. Acabei encontrando grupos de Facebook de todos os tipos, todos os interesses, todas as localizações. E aí eu entrava nos grupos como pessoa física, no de fraldas, por exemplo, eu entrava em grupos de mães, falando, pessoal, oi pessoal, tudo bem? Você entrava bem antes, né? Porque eu tinha um calendário já pronto. Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão sabendo que amanhã vai ter uma promoção de fraldas na Superlist a R$ 27,90? E aí, óbvio, todo mundo vinha perguntar, mas tem certeza? É confiável? Eu falava, é super confiável, pode ficar tranquilo. Uma amiga minha já comprou, já recebeu, porque também eu não podia dizer que eu trabalhava lá, porque a minha reputação ia cair por água abaixo. E ainda fazia a questão de falar para essa moçada um preço mais alto do que elas realmente encontravam quando chegavam no site, porque aí tinha uma surpresa melhor ainda, né? Elas iam com uma expectativa e o preço estava melhor do que aquela expectativa que elas comentavam. Bom, essa estratégia deu super certo. A gente vendeu bastante, a gente vendia fazia 2, 3 pedidos por dia. Esse de fraldas, por exemplo, a gente vendeu 300 fraldas, fez 300 pedidos em 2 dias só. Então foi uma estratégia super acertada.
Aí aqui tem também alguns números, né, daquela época, enfim, tudo verdinho, tudo subindo. Mas por que também foi uma estratégia de aquisição? Porque lembra, a gente quase não tinha cliente. Então, essa foi a nossa estratégia para trazer gente nova, conhecer a Superlist e principalmente aumentar a nossa base de e-mail, né? A todo ano, alguém vai lá e mata o e-mail marketing, né? Mas não, moçada. E-mail marketing ainda é extremamente importante para negócios digitais. Ele continua aqui super importante, super vivo. E aí que a gente entra como Superlist, né? Para você que tem um e-commerce, uma pergunta. O que você faria se você tivesse um fluxo constante de consumidores no momento certo para comprar no seu site? Parece legal? Pois é. Então, eu vou te convidar para conhecer o Lead Lead. Quando o teu consumidor compra na tua loja, passou o cartão, foi aprovado, o que geralmente os e-commerces fazem nesse momento? Na verdade, o que a gente faz só é agradecer, né? Obrigado, seu pedido foi concluído. E é aí que a gente entra. Na página de agradecimento, a gente coloca o cupom de desconto da tua loja em outras que fazem parte da minha rede, na página de agradecimento de outras lojas que fazem parte da minha rede. E aí, quando o consumidor clica nesse cupom, o dono do cupom recebe o endereço de e-mail desse cliente. E o cliente, obviamente, desse potencial cliente, na verdade, desse lead. E esse lead recebe o desconto para ele poder voltar na loja quando ele quiser, tá? Então, o Lead Lead, ele é uma rede colaborativa, né? E eu acho que isso falta um pouco no nosso mercado. A ideia é que sejam lojistas realmente se ajudando. São leads qualificados, porque quando ele clica no cupom, ele está demonstrando a intenção de compra. E quando ele clica, ele também já está dando opt-in. Então, moçada, lembrem que a partir do ano que vem, a Lei Geral de Proteção de Dados vai começar a funcionar. E isso aqui vai ficar cada vez mais relevante, tá? E o outro ponto é que é gratuito. Participar dessa rede de troca é gratuito. Então, basta entrar no site do Lead Grid, se cadastrar, configurar cupom, configurar o widget e você já começa a receber esses leads que clicaram no teu cupom, tá? A gente tem aí uma taxa de 14% de clique, e aí é importante contar para vocês o seguinte: o nosso algoritmo, ele procura o consumidor mais adequado para o seu cupom. Ele entende o perfil de navegação e ele mostra um cupom que é adequado para o perfil de navegação desse consumidor, tá? E a gente tem 7% de taxa de conversão, que é uma taxa também super bacana, ou seja, de quem recebe, de quem clica para receber os cupons de desconto, 7% volta efetivamente para fazer a compra. Um outro exemplo muito bacana que faz uma retenção sensacional é essa loja chamada Net-a-Porter. É uma loja de Londres que não chama os seus principais clientes de VIP, né? Very Important People. Eles chamam de EIP, Extremely Important People. E esse grupo de clientes que consome mais, que consome com mais frequência, eles são tão importantes que quando o pedido de algum deles chega na Net-a-Porter, eles passam o pedido desse cara na frente de todos os outros. Então, realmente, quem é EIP recebe o seu pedido antes de todo mundo. Recebe também lookbook, recebe um personal stylist em casa, se quiser, para refazer o guarda-roupa. Eles fazem compras específicas para esse grupo de consumidores. Então, quem aí já trabalhou ou trabalha com moda, vai entender o que eu vou dizer agora. É super difícil você acertar volume, cor, grade, enfim, dentro de moda. O que esses caras fazem? Eles já têm ali um grupo de consumidores propensos a consumir aquilo que eles têm, e aí eles embalam essa dificuldade toda como se fosse um presente, falando: clientes maravilhosos, a gente comprou isso aqui para você, tá? Então, um relacionamento próximo com o cliente é uma excelente tática.
A outra coisa é a seguinte, eu não sei se vocês conhecem o Hotjar. O Hotjar é uma ferramenta até sem gravações gratuita, onde você consegue enxergar a navegação do seu usuário em tempo real. Na verdade, tempo real não, mas assim, exatamente o que ele faz, né? Não é em tempo real porque é gravado. Mas você consegue ver exatamente qual botão ele está clicando, se ele sobe na página, se ele desce na página, você consegue sacar se ele está perdido ou não. Isso ajuda muito a otimizar essa navegação. Eu tive excelentes insights, principalmente na época da Superlist, só assistindo o Hotjar, tá? Retenção, moçada, tem exemplo melhor de retenção do que a Netflix? Não tem, né? Por que eles são tão bons? Por um motivo, um único motivo. Eles entendem cada consumidor e sabem exatamente o que a gente gosta. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, só assisto aquilo que ele me recomenda acima de 98%. 97% eu já fico em dúvida. Será que eu vou gostar? Claro que é uma brincadeira, né? Mas a taxa de assertividade deles é muito alta e basicamente é isso. Eles mandam aquilo baseado no nosso perfil, entre aspas, de navegação, né? E é óbvio que dentro de casa a gente pode fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, para quem tem de novo e-commerce, se você sabe que aquele teu consumidor só comprou camiseta do Palmeiras, você vai mandar uma oferta de caneca do Corinthians para ele, por quê? Né? E aí pode parecer um absurdo, mas moçada, a gente faz isso. Né? A gente, às vezes, esquece de tomar um pouco mais de cuidado com a base e acaba mandando coisas de forma mais massificada, ao invés de personalizar, que é o grande barato dos dias de hoje, que é conseguir realmente personalizar essa conversa com o cliente. Tá? Vou dar aqui também um outro exemplo daquilo que eu chamo de receita. Esse site é um nacional, de óculos escuros. Eles têm um mix muito bacana, tem um modelo de negócios muito bacana. A primeira coisa é que eles têm uma precificação única. Todos os óculos custam R$ 99,90. E quando eles vão para a promoção, é R$ 59,90. Ou seja, não tem fricção desse ponto de vista com o cliente. Né? Todo mundo sabe que o preço é esse e aí acabou. O outro ponto é que ela não consegue fazer reposição dos modelos, porque eles são comprados em lotes. Acabou o lote, acabou o modelo. Com isso, eles conseguem trabalhar muito bem, sem querer, mas muito bem, toda a parte de escassez e de urgência. O principal canal deles é Instagram. Tem lá mais de 1,5 milhão de seguidoras no Instagram. Elas trabalham muito com influenciadoras e o ponto é exatamente esse. Cada vez que uma influenciadora posta um modelo de óculos, ele acaba na hora. Por quê? Porque a moçada sabe que não tem reposição, se ficar sem ele, vai ficar sem ele pro resto da vida. Tá? Então, enfim, acho que tem um modelo bem bacana, é um canal, ela desceu muito no detalhe desse canal, bota toda a energia, bota todo o investimento ali nesse único canal, e é uma coisa importante da gente fazer quando a gente tem pouca grana, tá? Moçada, falando em escassez, falando em urgência, tem aqui 3 exemplos de relógios de contagem regressiva. Não sei se vocês costumam usar isso. Não pode abusar, mas usar de vez em quando vale a pena. Olha a Black Friday aí chegando e é o momento da gente usar esse tipo de ferramenta. Então você consegue embedar no site, você consegue embedar no e-mail, tá? Assim, usem. E é fácil de configurar. Quando a gente fala de referral, né, de indicação, eu, na verdade, ao invés de mostrar alguns exemplos, porque a gente já tem mais ou menos aqui como é que ele funciona, eu resolvi trazer algumas ferramentas, tá? Não sei se vocês conhecem o ManyChat. O ManyChat é uma ferramenta de chatbot, Messenger, Facebook. E o Viral Loops é uma ferramenta de indicação. Então, tem vários modelos de programas de indicação. Por que eles estão juntos aqui nessa página?
Porque agora o Viral Loops tem integração com o ManyChat. Então, gente, olha que bacana. Você pode fazer o teu programa de indicação dentro do Messenger, dentro do Facebook, onde a gente tem um monte de amigos, tá? Talvez você não, mas ainda tem um monte de gente que tem muitos amigos dentro do Facebook, tá? Então, vale a pena dar uma olhada. Falamos de funil, falamos de fases, demos exemplos de cada um deles. Agora a gente vai para o quarto passo do nosso Canva, que é o ICP, tá? A gente fala assim, muito de persona quando a gente está no ambiente digital, mas antes da gente falar de persona, a gente tem que falar do ICP, que é o perfil de cliente ideal. Então, vamos fazer um exercício? Fecha o teu olho. Se você vende algum produto ou serviço, você está resolvendo a dor de algum cliente, então você tem um cliente, então fecha o olhinho e pensa no seguinte: lembra daquele teu cliente show de bola, que te dá boas recomendações, que te dá, a gente tem aqui recebemos aqui uma visita. Enfim, que gosta dos seus produtos, que é um bom pagador, enfim, um cliente bacana. Tenho certeza que você tem um monte de gente que já, assim, a imagem da pessoa apareceu aqui, né, na frente. Pois bem, agora vamos manter o olho fechado e fazer o exercício oposto. Pensem naquele cliente que é super complicado, que só reclama, que é difícil de lidar, que não quer pagar. Lembraram também, né? Todo mundo já passou por situações assim. Muito bem. Se a gente sabe exatamente qual é o nosso perfil de cliente ideal, por que a gente faz marketing para os dois? Não façam isso. Façam marketing, façam a descrição do teu cliente ideal e pensem nele na hora de fazer a comunicação. Agora, moçada, vale a pena fazer um ponto de observação, né? Quando eu faço esse exercício, todo mundo fala, pode fazer com um cliente que é legal, enfim. Cara, cada um dentro do seu mercado. Então, por exemplo, se eu sou um psiquiatra, eu acho que eu vou preferir clientes mais com problema, né? Pensa bem. Então, esse, para mim, é o cliente ideal, tá? Então, façam a mesma coisa no negócio de vocês. E aí, entender qual é o perfil do cliente ideal, entenda qual é a dor dele. Por que é importante a gente saber qual é a dor e, principalmente, em que momento ela aparece? Porque a gente sabendo em que momento ela aparece, é o momento em que a gente vai entrar ali com a nossa solução, tá? Como é que a gente faz isso? Perguntando, questiona, pergunta, entrevista, bate-papo. Só assim a gente vai saber qual é o nosso cliente ideal e qual é a dor que a gente está resolvendo, ok? Tem algumas ferramentas bem bacanas. Uma delas é o Facebook Audience Insights. Eu imagino que bastante gente aqui já conhece. Ferramenta gratuita do Facebook. Você faz ali as filtragens de sexo, idade, região, enfim. E ele mostra, dentro do universo do Facebook, interesses, páginas que esse grupo mais curte. Ele faz jus ao nome. Realmente é muito bacana para insights, tá? E aí você pode usar o Extension, que é uma outra ferramenta, também gratuita. É uma máscara para você montar a tua persona e dizer quais são os canais que ela consome, quais são as marcas que ela gosta, como é a personalidade desse teu cliente e por aí vai, tá? Ajuda bastante esse tipo de template. Quinto passo. A gente vai agora escolher quais são os canais, onde a gente vai descer no detalhe, e eles são os nossos canais de tração, ou seja, por onde os nossos clientes vão vir, tá? Tem um livro bem bacana, bem importante para esse exercício, chamado Traction. No Traction, ele faz uma descrição dos 19 principais canais de tração. Aqui tem tanto canais digitais quanto físicos. Então, por exemplo, ter lá um time de outbound, de vendas outbound, isso é um canal. Mídia paga, isso é um canal. Fazer SEO, fazer e-mail marketing, tudo isso são canais. A gente, dos 19, tem que escolher 3, só 3. Desses 3, a gente coloca o mesmo nível de investimento, o mesmo nível de energia, e entende qual deles performa melhor. Entendeu qual performa melhor?
mergulha no canal, tá? Coloca mais grana, coloca mais energia e estressa esse canal até ele acabar. Por que a gente precisa fazer isso? Quando a gente tem pouca grana, a gente tem que colocar onde melhor vai performar, tá? Se tem um monte de dinheiro, não tem problema, coloque em mais, coloque em vários canais. Mas quando a grana está curta, faz primeiro pequenos testes com pouco dinheiro, pouca energia, entende o que performa melhor e aí sim investe mais, tá bom? Bom, moçada, depois que você passou por todos esses passos, fica muito mais... Gente, desculpa, temos aqui uma gata muito mal criada. Quem tem gato em casa sabe que eles são absolutamente desobedientes, né? Então tá. Depois que a gente passou por todos esses passos, fazer a descrição das ações fica infinitamente mais fácil, sim ou não? Porque você sabe com quem você vai conversar, qual é a fase do funil, que dor você está resolvendo, que canal você vai atingir, que você vai usar. Cara, descrever a ação fica muito mais fácil. Ainda assim, se você me disser, Paty, tá difícil, eu vou sugerir para vocês esse exercício. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em brainstorming, né? Pois é, para mim o brainstorming é caótico, porque a possibilidade de a gente chegar numa sala com um monte de gente e aquilo virar bate-papo é gigante, e é difícil a gente conseguir realmente conciliar e resumir as ideias. Aqui no Brainwriting não, fica tudo mais fácil. Você vai precisar ir entre 5 e 6 pessoas. Escolha pessoas que sejam criativas, que conheçam o teu negócio, que trabalhem contigo, vai ajudar muito mais, ou sejam do mercado. Cada uma dessas pessoas vai ganhar uma folhinha de papel em branco, e aí você vai marcar 5 minutos. Em 5 minutos, cada uma delas tem que escrever 3 ideias nessa folha de papel. Acabaram os 5 minutos, roda para o lado, tem que escrever mais 3 ideias diferentes das 3 primeiras, e aí vai rodando a cada 5 minutos até passar por todo mundo. O que acontece? No final disso, a gente vai ter aí mais de 100 ideias listadas. Terminou? Todo mundo pega a folha de papel que terminou contigo, escolhe ali as melhores ideias, faz ali uma discussão, e aí você vai ter uma listagem bem bacana do que pode ser feito. Como a gente vai priorizar isso? Pela planilha de priorização que está aqui na frente de vocês. Vocês vão colocar notas em cada uma das ideias, sob 3 pontos de vista. 1, impacto no resultado, né? Aquela ideia que você fala, cara, eu acho que vai ter um impacto médio, 3, alto, 5, 1, baixo. Do ponto de vista de confiança de que aquilo vai dar certo. E do ponto de vista de facilidade de execução. Tira a média dessas 3 notas e aí você consegue priorizar, consegue saber por onde vale a pena realmente começar. Depois que você tiver essa priorização, deixa eu só contar uma coisa bacana para vocês. A gente tem no LeadGrid uma planilha de simulação de investimento voltada para e-commerce. Então você coloca ali faturamento, margem, quantidade de e-mails que você tem na base, quantidade de disparos, quanto você imagina colocar em mídia paga. Esse basicamente é o combo básico de ações para e-commerce. E aí a planilha vai dizer para vocês quanto aquilo potencialmente pode trazer de aumento no faturamento, tá? É só entrar no Instagram do LeadGrid, clicar na bio e isso vai aparecer. No final da apresentação eu mostro isso para vocês de novo, tá? Mas enfim, tem lá as suas ações, todas elas priorizadas, calendariza. É muito importante que dia por dia a gente saiba exatamente o que vai fazer para que essas ações saiam do papel. E é também muito importante a gente estar pelo menos toda semana testando alguma coisa diferente, testando uma ação diferente. Quanto mais a gente testa, maior é a probabilidade de alguma ação dessas escalar, dar um resultado, estourar, fazer a gente vender pra caramba, tá? Então, eu sempre recomendo que esse planejamento cubra aí pelo menos 3 meses, de 2 a 3 meses.
não mais do que isso, né? Depois dali a 3 meses vocês fazem todo esse exercício de novo, tá bom? E por fim, né, o último passo, e também extremamente importante, é que cada ação tenha um KPI, ou seja, cada ação tem uma métrica para ser medida. Para a gente entender se está indo bem, se está indo mal, se a gente acelera os testes, se a gente segura um pouco os testes, e principalmente para a gente saber quando pivotar. Né? Eu brinco que a gente tem que fazer a lista das verdades inconvenientes. E é ela que vai dizer para a gente se a gente realmente está indo no caminho certo ou se é o momento da gente pivotar ou não, tá? Bom, moçada, nem só de planejamento interno vive o empreendedor. A gente precisa constantemente dar aquela olhada no concorrente. E tem aqui 2 ferramentas bem bacanas para isso. Um é o BuildWith. Ele é um dedo duro. A gente consegue, para cada site, saber exatamente quais são os aplicativos, as plataformas que eles usam e principalmente que eles deixaram de usar em qual momento. E o Ubersuggest, que muita gente aqui deve conhecer o SEMrush. A gente consegue, pelo Uber, tanto nosso quanto do concorrente, entender quais são as palavras-chave importantes para cada segmento, para cada player, tá? O Ubersuggest, tanto o Ubersuggest quanto o BuildWith são ferramentas gratuitas. Moçada, fontes de informação, lugares onde eu bebo, tá? Onde eu estou toda hora lendo, acompanhando. Eu aprendi muito em grupos de Facebook. Um deles, talvez um dos mais importantes, principalmente em português, seja o Grupo Hackers Brasil. Recomendo fortemente que vocês entrem lá. Tem algumas perguntas para responder, mas vale super a pena, é uma escola. O Grow Hackers Ferramentas é um segundo grupo e ele é focado em ferramentas, também ajuda bastante a nossa vida. E o Banff, que é em inglês, mas, cara, é uma pós-graduação também, tem uma curadoria sensacional. Podcasts. Hoje em dia, bastante gente já ouve podcasts, recomendo fortemente, principalmente esses 3 aqui. O Astela e o Like a Boss são nacionais, né, então são em português. O Founder é australiano e todos eles entrevistam empreendedores, empresários. As histórias são absolutamente inspiradoras. Tá? O StackShare mostra quais são as ferramentas que as grandes marcas, as grandes empresas usam. Então serve para a gente como fonte de inspiração. É bacana sempre estar dando uma olhada, porque tem uma coisa nova que pode ali ajudar o seu dia a dia. E o site do Growth Hackers tem uma série de cases, é todo em inglês, mas, moçada, vale a pena. Vale a pena porque também é uma fonte infinita de aprendizado aqui. Moçada, em termos de conteúdo, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Acho que vale a pena a gente se conectar, né? Eu estou sempre postando conteúdo dentro das minhas redes. A principal hoje que eu uso é o Insta. E aí, dentro da minha bio, ali aquele Linktree, vocês vão encontrar outras coisas importantes. Uma delas, por exemplo, é o link para aquele simulador de investimento que eu comentei com vocês. Tanto no meu pessoal, Pati.Quintiliano, quanto no do Lead Grid. Tá? Ali também tem a planilha de simulação, entrevista e por aí vai. Bom, moçada, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí esse bate-papo.